Qual era o nosso tema de igreja do ano passado? Uma igreja em crescimento. Eu creio que a igreja cresceu. Cresceu não só numericamente, mas a igreja cresceu para com Deus, para com o próximo, cresceu na missão que Deus nos tinha dado. Então, creio que o tema do ano passado que nós escolhemos foi um tema que foi conseguido, de certo modo. Claro que não acaba em 2017 o crescimento da igreja. Queremos continuar a crescer, queremos que este ano a igreja possa crescer ainda mais. Mas o tema deste ano, e por isso queremos que a igreja continue a crescer, o tema deste ano é uma igreja ao serviço de Deus. Queremos crescer na submissão ao Senhor, no serviço ao Senhor. Ao longo deste ano vamos estar a falar sobre estar diante de Deus numa postura de servo. E para a igreja crescer, tem que haver disponibilidade, tem que haver serviço, tem que haver uma compreensão séria do que é estarmos perante Deus, em submissão, em serviço. E vamos falar nisso ao longo deste ano. Espero que em 2018 nós possamos crescer em serviço ao Senhor, às pessoas e na missão que Jesus nos confiou. Então vai ser uma ênfase neste ano falarmos de nossa postura perante Deus em serviço. Então, nos próximos tempos, próximas semanas, nós vamos estar a estudar o livro de Neemias. Em Neemias nós vemos tudo aquilo que nós queremos estudar durante o ano inteiro. É uma síntese de tudo aquilo que nós vamos abordar este ano. Então, será um livro em que nós vamos estar focados agora no início de 2018. Por isso eu convido-os a abrir as vossas Bíblias em Neemias capítulo 1. O tema desta mensagem é Neemias nunca mais foi o mesmo. E vamos então ver porque é que Neemias nunca mais foi o mesmo. Antes de lermos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, dá-nos agora compreensão, sabedoria para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a ousadia de a escutarmos e de estarmos dispostos a que a Tua palavra nos transforme. Fala-nos, Senhor Deus, por favor, através do Teu Santo Espírito, pois este é o nosso desejo, em nome do Senhor. Amém. Vamos ler. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti.
Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder, com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e há dos teus servos que se agradem de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então, Neemias era copeiro do rei, mas não era um rei qualquer. Ele tem assim um nome difícil de pronunciar: Artaxerxes I. Nada mais do que nada menos do que o grande rei do Império Medo-Persa. Simplesmente seria o homem mais poderoso da terra. Tinham passado 142 anos que o Império Babilónico tinha entrado em Jerusalém e exilado as pessoas para a Babilónia. 142 anos. Na altura, a grande força era a Babilónia. O Império Medo-Persa veio destornar a Babilónia e tornar-se a força mais influente, mais forte, os dominadores do mundo. E Neemias era o homem de confiança deste poderoso rei. O Império Medo-Persa, eles tinham uma política diferente. Eles não pegavam nas pessoas, destruíam tudo e levavam para a Babilónia. Eles faziam o seguinte: eles tinham uma política de levar as pessoas para a sua própria terra e desenvolverem a sua terra para criarem riqueza e pagarem impostos. Acho que eram mais inteligentes. E foi nesta política que o povo de Deus, passado 70 anos do exílio, começou a regressar a Jerusalém, à sua terra. Então isto aconteceu em três levas. Primeiro, Ciro dá ordens para que Zorobabel regresse com um grupo. Depois, 59 anos depois, Esdras também vem para reconstruir, para ensinar a lei, primeiro para reconstruir o templo, depois para ensinar a lei, e 13 anos depois, então Neemias vai fazer esta viagem para levantar os muros da cidade de Jerusalém. Então, o que nos conta o texto que nós lemos foi que Neemias estava na corte do rei e é visitado pelo seu irmão Anani. E Esdras tinha ido para Jerusalém há 13 anos, há 12 anos e alguns meses, e havia a expectativa de saber o que é que estava a acontecer, o que é que estava a acontecer em Jerusalém. Só que as notícias que vieram eram as piores possíveis. Vamos ver, versículo 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio. Ele estava a saber, olha, o que é que está a acontecer com o povo que lá vive? E ele diz, olha, os restantes que não foram levados para o exílio, aqueles que vivem nos territórios de Judá, acham e que se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
E o versículo 4 mostra a reação de Neemias às notícias terríveis que ele recebe. Ele diz, olha, tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei alguns dias. O povo de Judá, o povo de Deus, habitava naquela terra que Deus tinha prometido que emanava leite e mel, mas não estava a viver em abundância nenhuma. Não estava a viver dias prósperos. Não estava a viver em paz. Não, a vida era um horror. Eles viviam na miséria e desprezo. Ou seja, eles viviam em pobreza extrema. O povo sofria, o povo lutava para sobreviver. O povo sentia desprezo. Isto significa que eles não eram considerados, não eram tratados com dignidade. A vida era um sofrimento, era uma constante aflição. Era desta forma que vivia o povo de Deus na sua terra, 142 anos depois de terem sido exilados. Era como a ideia que nos faz passar o texto é aquela ideia de quando alguém pega num papel, machuca o papel e lança no caixote de lixo. Ou seja, era um povo sem importância, sem valor, sem dignidade. Então o povo sentia-se incapaz, sem valor, sem importância, constantemente abusado. E ele dá duas razões para que isto estivesse a acontecer. Ele diz, olha, os muros da cidade estão derribados e as portas estão queimadas. Sim, é melhor. Assim já posso passear aqui de um lado para o outro. Então, o povo vivia em grande angústia e duas razões são dadas. Os muros da cidade estão derribados e as portas estão queimadas. Vamos tentar perceber um pouco melhor o que é que isto significa. Os muros de uma cidade daquele tempo estarem derribados era um problema muito sério, porque os muros eram a grande proteção. A cidade com muros caídos era uma cidade fraca, era uma cidade vulnerável a qualquer perigo, a qualquer invasão. Estava aberta ao roubo, ao saque. Por exemplo, na altura das colheitas, alguém mais forte e militarmente habilitado podia chegar e colher aquilo que os outros plantaram, e regaram e trataram durante todo aquele tempo. Então era a insegurança pura. Os muros representavam a segurança de um povo. Permitia que a vida fosse possível. Sem muros eram vulneráveis, impotentes e incapazes. Era difícil viver em Jerusalém porque eles não tinham tranquilidade. Viviam em constante sobressalto. As portas queimadas não quer dizer que apenas que estavam cinzentas, estavam em carvão. Não é só isso que queres dizer. As portas queimadas, eram as portas da cidade que os anciãos se juntavam para julgar. Era o tribunal. Era ali o momento em que as decisões eram tomadas, em que os crimes eram julgados. Então, não havendo portas, ou as portas estarem queimadas, significa que Jerusalém vivia sem lei, vivia sem ordem, em que o crime compensava. Alguém podia fazer o mal que não seria julgado por esse mal. Então os mais fortes tinham vantagem, os mais fracos eram subjugados, havia corrupção, não havia lei, não havia justiça. As pessoas podiam ser maltratadas, roubadas, abusadas pelos mais poderosos e não existia quem os julgasse. Então a falta de segurança e a falta de lei fazia com que o povo vivesse na miséria e o povo vivesse no desprezo. E o que é estranho é que estamos a falar do povo de Deus. Não devia de ser assim. Estamos a falar do povo de Deus.
o povo não vivia, o povo sobrevivia. E quando Neemias recebe as notícias do que estava a acontecer em Jerusalém, ele fica perturbado. Os irmãos viram aquele caso da Yurt? Há umas imagens que são perturbadoras. Dada a altura da entrevista ou daquele trabalho que a TVI fez, eles estão a entrevistar uma mulher, estão a falar com uma das mães a quem roubaram os filhos. E então eles gravam a reação da mulher quando sabe que um dos seus 3 filhos, que lhes foi roubado, é morto há 2 anos. E nós só ouvimos o som. E o choro daquela mulher rasga o coração de qualquer pessoa. Então é de uma aflição. É uma dor que não se consegue conter. Que tem que ser extravasada. É isto que aconteceu com Neemias. Ele não ficou indiferente ao que estava a acontecer com o seu povo. Neemias chora diante de Deus. Diz-nos o texto que ele jejua diante de Deus, versículo 4, e ora ao Senhor dos céus. Ele derrama-se diante do Senhor Deus. Aquele momento mudou a vida de Neemias. Para aquele homem era impossível continuar a viver no seu conforto, no luxo da corte, sabendo que o seu povo vivia em miséria e desprezo. Então a única opção que ele tem é curvar-se diante de Deus e orar ao Senhor, e chorar, e falar com Deus, e expor toda aquela situação. E muitas vezes é assim que Deus nos chama também para a sua obra. Muitas vezes, Deus, quando nos chama para nós o servirmos, para desempenharmos alguma função, algum ministério, ou quando Deus nos chama para consagrarmos a nossa vida, o que Deus mostra é as necessidades que existem. São as faltas, as carências, o sofrimento, a incapacidade. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse-lhe assim: olha, eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Está a falar do povo de Deus, para fazê-lo subir terra, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do farzeu, do heveu e do jebuseu. E depois ele diz: porque o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E Deus diz assim: olha, eu quero levar o meu povo para uma terra boa, mas porque o seu sofrimento foi ouvido por mim. Há esta necessidade. O meu povo está no deserto, está no sofrimento, está na escravidão. E eu tenho um lugar bom para ele. Eu quero que tu vás e conduzas o meu povo. É verdade que no princípio ele não queria tanto, mas acabou fazendo e viveu motivado com esta missão. Ou seja, muitas vezes Deus chama-nos mostrando as necessidades que existem. Vou trazer isto para o nosso meio. Quando eu fui para os Açores, uma conversa que eu tive com o pastor Tommy que mudou toda a minha vida. E ele disse-me: olha, lá nos Açores, as igrejas são pequenas. A igreja da Horta passou um problema sério, há uma necessidade grande. Eles não têm pastor e precisam de um pastor. E aquelas necessidades, aquela falta, aquela carência, ia aquecendo o meu coração e fez com que eu fosse. O mesmo se passou
quando eu reuni com a comissão aqui da igreja que estava designada para escolher o novo pastor. Os irmãos contaram onde a igreja estava, o que tinha sido feito, as necessidades que haviam, e quanto mais me falavam da igreja de Queluz, mais me atraíam como um ímã. É como se o meu amor fosse colocado, estava na hora de eu ir, eu queria ajudar. Já sentiram isto? Quando olhamos para uma necessidade, para um problema, para uma falta, para uma escassez, e dizemos assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso continuar a viver da mesma forma sem ir e ajudar, eu quero lá estar, Deus está-me a chamar. É isto que está a acontecer na vida de Neemias. Neemias ouve as necessidades e o que ele diz é assim, eu não consigo continuar a viver desta forma, eu tenho que ir. Só que ele não tem como ir, então ele chora diante de Deus, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele jejua ao Senhor Deus para que houvesse uma situação. Mas eu não falo apenas em servir ao Senhor a tempo inteiro e consagrar a nossa vida ao ministério. Não, Deus muitas vezes mostra-nos as necessidades que existem, por exemplo, no nosso meio. Há pessoas na nossa comunidade, por exemplo, não sabem de que cor é que as paredes são. Alguns estão a olhar assim, deixa eu ver que cores é que são. Sim, mas há pessoas que passam pelo corredor e conseguem identificar cada buraco e pensam assim, eu tenho que pintar isto incomoda-me. Para uns passam, não tem importância nenhuma, mas há outros que olhando, bem, eu preciso de fazer alguma coisa. É esta chamada que Deus nos está a dar. É assim que Deus nos chama. Algumas pessoas, quando ouvem um motivo de oração, elas sentem como se um peso viesse sobre elas, mas um peso que as motiva a interceder pela vida de outros. Então é um ministério. Deus chama pessoas para serem guerreiros de oração, alavancadores da igreja. Alguns, a gente dá aqui os motivos de oração, não se lembram mais a partir daquela porta, mas há outros que sentam, oram, joelham, oram ao Senhor Deus por os motivos que a igreja tem. Há outros, quando vem alguém passar uma necessidade, eles são os primeiros a chegar, nem é preciso dizer, já lá estão. Há pessoas, quando é preciso, eu gosto muito do dom de serviço, há pessoas que estão sempre dispostas. Se um irmão vem com uns sacos e pôs os sacos, não é preciso dizer nada, ele já está a pegar nos sacos para levar os sacos para o carro, ou seja, para onde for. Há irmãos, quando há um convívio na nossa igreja, aproximam-se logo da cozinha para lavar a louça. Há outros que se aproximam da mesa para comer. Há uns que se lembram, na altura de lavar a louça, que têm uma tendinite nas unhas, qualquer coisa assim, que os impetam, vão-se afastando e tal. Mas há aqueles que, não, eu vou lavar, começam a arregaçar onde é que está o avental e começam a lavar a louça. É interessante vermos isto. Há pessoas na nossa igreja que passam horas e horas preparando um cântico para que os irmãos possam cantá-lo com toda a dignidade, para que o louvor ao Senhor seja lindo, seja excelente. Porque sentem a necessidade de que o Senhor Deus seja honrado. Há pessoas que têm um desejo tremendo de falar de Deus. O Ramon está cá hoje? Tá? Não? Ramon anda no comboio a evangelizar pessoas. É uma espécie de pastor Oliveira com sotaque brasileiro. Então, ele vai para o trabalho e vem do trabalho, em vez de estar sentado sem fazer nada, vai e tem evangelizado pessoas. E segundo o que diz, a reação é muito boa. Então, isto não quer dizer que este tipo de trabalho são só para algumas pessoas. Aliás, falar de Cristo todos devemos ter a necessidade, mas há alguns em que sentem isto de tal forma que o coração arde e sentem-se devedores e têm que partilhar Cristo. Mas isto não, os irmãos não compreendam isto como nós devemos de fazer o que nós gostamos. Não,
Devemos fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Muitas vezes, aquele que serve, vai fazer as coisas que não gosta e que não quer, mas que são importantes. Nós compreendemos isto muito bem quando se trata dos nossos filhos. Nós, às vezes, cuidar dos nossos filhos, temos que fazer coisas que nós não gostamos nada. Eu não detestava trocar fraldas, mas tinha que ser. Tinha que ser. Já passei essa fase. Então, muitas vezes nós temos que fazer coisas que não nos apetece e que não queremos, e até que não gostamos, mas que são importantes. E isso é servir. Então, servir. Quando nós servimos a Deus, quando Deus nos mostra onde nós devemos atuar, nós temos que fazer com sentido de missão. Servir não é uma maneira de nós nos promovermos ou de sermos conhecidos ou termos uma boa reputação. Isso aconteceu lá com Ananias e Safira. Isso eram as motivações deles e não correu bem. Servir é muito mais do que ter um cargo. Servir implica ter reverência pelo Senhor. Servir implica abdicar dos nossos direitos, privilégios, do nosso conforto. Muitas vezes. Por isso é que há pessoas que não querem servir. De facto, mexe com a nossa vida. Servir envolve tempo, esforço, entrega. Mas envolve perseverança. Porque há momentos em que nós estamos a servir que nós nos perguntamos assim, mas porquê é que eu me estou a gastar e a desgastar com isto? Porquê? Eu podia estar mais descansado, mas servir o Senhor implica isso. Perseverança. Como é que é? Exatamente. Os irmãos estão com atenção. Servir ao Senhor é agir na terra com as motivações do céu. É juntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem. Servir o Senhor só pode ser visto como um privilégio. Se o irmão não sentir privilégio, eu vou-lhe dizer mesmo, não sirva. Porque está a desmotivar todos aqueles que estão ao seu lado. Nós vamos dizer alguma coisa a alguém, pedimos para servir nisto e naquilo, a pessoa fica contente. É uma motivação. É uma motivação, é uma alegria. Quando a pessoa diz assim, não há mais ninguém para fazer, eu faço. Que sacrifício, ou que começa a praguejar. Mais vale não servir. Porque quando servimos ao Senhor, estamos a servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E tem que ser feito com um serviço com sentido de missão, de reverência, de amor, de entrega ao Senhor Deus. E no reino de Deus os valores são contrários muitas vezes aos valores do mundo, porque, como temos dito, quem quiser tornar-se grande entre vós, isso foi palavras que Jesus preferiu, quem quiser ser grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Querem saber quem é o maior entre nós? O Senhor sabe, é o maior servo de todos nós. Esse é o maior. Ou seja, esse é aquele que está mais próximo de Deus. É aquele que cumpre mais o que o Senhor pretende do seu povo. O maior é o que serve mais. É o que se entrega mais. Servir é a nossa resposta a Cristo. Servir ao Senhor é a resposta que nós damos ao que Jesus Cristo fez na cruz.
É a compreensão de que Deus não poupou a vida do seu Filho para nos servir a nós. Servir o Senhor é o nosso reconhecimento ao Senhor. É o reconhecimento que a vida já não é nossa, mas que de facto foi comprada por um grande preço, o sangue de Jesus Cristo. Então, servir é a nossa resposta ao Senhor Deus. A resposta que nós damos a Jesus por aquilo que Ele fez na cruz não é ficarmos contentes de termos uma mansão nos céus para todo o sempre. A resposta é aquilo que nós obedecemos. É a forma como estamos diante de Deus. Essa é a resposta. É a forma como estamos, como nos dispomos, como assumimos a missão. Neemias era o homem de confiança do rei. Alguém que vivia na companhia, na intimidade do homem mais poderoso da terra. Mais do que um amigo, mais do que um servo, ele era um amigo. Era aquela pessoa em que o rei tinha que confiar. As mãos a vida do rei estavam todos os dias nas mãos de Neemias. E muitos reis tinham sido mortos por envenenamento. Por isso a missão do copeiro. Ele era alguém de extrema confiança, em quem o rei depositava a sua vida. Mas isto dava-lhe também os privilégios de viver na corte, de comer das comidas do rei, de vestir com os melhores tecidos, de ter o maior conforto na terra, melhor do que ele, só o próprio rei. Então ele estava no topo da cadeia humana. Do ponto de vista humano, ele estava no melhor que podia estar. Melhor só estragava, como se costuma dizer. E ele ouve as notícias de Jerusalém e ele diz: eu não posso continuar a viver desta forma. Ora, imaginem, irmãos, vê aqui o Tomás também. Imaginem o seguinte: os irmãos estão lá na corte, por exemplo, tu estavas lá na corte, Neemias era teu amigo. Não, Neemias vinha ter connosco e pedia um conselho e dizia-nos assim: olha, eu ouvi o que se passa em Jerusalém, tu achas que eu devo ir? O que é que nós respondíamos? Nós se calhar respondíamos assim: olha, Deus deu-te a posição que deu, eu acho que o melhor é tu ficares onde estás. Até podes aconselhar o rei, podes influenciar o rei. Por isso, usa o teu papel como copeiro para ser uma boa influência. Eu creio que isto seria um bom conselho. A não ser que nós soubéssemos que Deus tinha comissionado Neemias para ir a Jerusalém. E se nós soubéssemos que Deus tinha comissionado Neemias para ir a Jerusalém, então este conselho, que seria lógico, deixava de ser bom para tornar-se um mau conselho. Se nós tivéssemos consciência que a missão era ir, então o conselho que poderíamos dar era: vai. E é este o conselho que muitas vezes temos que dar aos nossos filhos quando eles são chamados para o Senhor. Não existe nada mais importante do que obedecer à ordem de Jesus, do Senhor Deus. E o que é interessante é que Neemias não tinha nascido em Jerusalém,
Era a terra dos seus avós, ou dos seus bisavós, ou dos seus trisavós. Já tinham passado 142 anos. Mas ele sabia que aquela terra era a terra do seu povo. Era a terra da promessa. Era a terra onde estava o templo do Senhor. Então, durante 4 meses, ele preparou-se para ir ter com o rei. Orou, chorou, entristeceu-se muito, clamava ao Senhor e lemos a sua oração, mas ele não podia continuar a viver da mesma forma. E a decisão foi ir falar com o rei. Sobre esta conversa, falaremos na próxima semana. Mas eu queria lhe perguntar era o seguinte: qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? E a nossa missão não diz respeito apenas aqui, entre nós. Lembra-se de Dorcas? Fazia aventais para as viúvas. Podemos usar a nossa profissão, sejamos jardineiros, médicos, professores, seja a profissão que nós tivermos, pode ser usada e deve ser usada para a honra e glória do nosso Deus. Os dons que Deus lhe deu, como os tem usado, os recursos. Irmão, a sua conta bancária é de Deus. Se morrer hoje, não leva absolutamente nada, nem um cêntimo. Fica cá tudo. Os recursos que Deus nos tem dado, graciosamente, honra o nosso Deus. O meu tempo, as 24 horas que eu tenho de vida, é Deus que me as dá. A vida é de Deus. Se Ele pedir a minha vida, eu vou hoje para o Senhor. Nada é meu. Como tem sido usado o meu tempo? Temos tido vidas importantes ou temos tido vidas superficiais? Qual é a diferença entre um descrente e nós? Temos a capacidade de orar, até de chorar pelo trabalho de Deus, por aquelas pessoas que vivem desprezadas e em grande miséria à nossa volta. Esta é a questão. Como dissemos a semana passada, se a nossa esperança não for além desta vida, somos os mais tristes de todos. Mas nós queremos na vida eterna. Nós queremos na vida eterna. Nós queremos que podemos juntar tesouros no céu. E podemos ser instrumentos de Deus aqui na terra. Vivendo com as motivações do céu. Amém? Então vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor Deus. Incomodaste Neemias, Senhor. Lhe mostraste as necessidades, as fraquezas, a urgência de uma intervenção tua. E deste-lhe, Senhor, desejo de ser teu instrumento. Nós queremos hoje, Senhor, perante ti, a dizer que estamos a ouvir a tua voz, Senhor. E queremos também fazer a nossa parte. Queremos ser instrumentos teus. Queremos ter vidas consagradas a te servir. Queremos juntar tesouros no céu, a tua honra e glória e para a bênção daqueles que estão ao nosso lado. Ó Senhor Deus, ajuda-nos ao longo deste ano a não projetar alvos ou sonhos, projetos que não te agradem. Ajuda-nos a pensar, Senhor. Dá-nos sabedoria.
para que a nossa vida seja importante no teu reino. Usa-nos para a tua honra e glória. Este é o nosso desejo e é o nosso pedido em Cristo Senhor. Amém.